Boa tarde, continuando aí a correção da prova, né? Ainda em direitos humanos, a gente vai para a questão 16. A criminalidade é um problema social que a sociedade brasileira, ano a ano, percebe seu crescimento, sem, no entanto, vislumbrar a curto prazo uma solução no mínimo satisfatória. Ao longo de 5 décadas, os estados utilizaram como um guia as regras mínimas para o tratamento de presos. A mesma que a gente usou na questão 12. Isso aqui. A partir de 2015, as mesas foram revisionadas, as regras de Mandela, e temos agora uma observância mais atenta. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiros, V ou falso F. As administrações prisionais e demais autoridades devem oferecer educação, formação prisional e trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora. Acredito que ele está falando aqui sobre a ressocialização do preso, moral, espiritual e social, e esportiva e de saúde. Para mim, parece correto, né? Vamos ver as próximas. Os objetivos de uma sentença de encarceramentos ou de medida liminar restritiva de liberdade são prioritariamente de proteger a sociedade contra a criminalidade e de reduzir a reincidência. Tais propósitos só podem ser alcançados se o período de encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração de tais indivíduos à sociedade após a sua soltura, para que possam levar uma vida autossuficiente com respeito às leis. Gente, prestem atenção aqui comigo. Qual que é o propósito, pelo menos na teoria, da aplicação do Código Penal? Um indivíduo ele não está apto a viver em sociedade. Ele comete crimes e esses crimes colocam na condição de uma pessoa que não está em boas condições de viver em sociedade. Ele é um risco para a sociedade. Ele prejudica a ordem social. Qual que é a proposta do Código Penal? Dependendo da intensidade, da barbaridade dos seus crimes, essa pessoa vai ser isolada numa cadeia, necessariamente falando, para que ela não continue no contato com a sociedade. Estando lá, iniciar-se-á, isso é mesóclise, iniciar-se-á um processo de reeducação para essa pessoa ser reconduzida à sociedade após de cumprida a sua pena. Essa é a proposta na teoria somente, gente. Eu sou agente penitenciário e sei que isso na prática não existe em nada. Talvez uma prisão da Noruega, da Suécia ou de outros países evoluídos, Dinamarca, isso se aplica na prática também. Mas aqui no Brasil, nem de longe. Mas na teoria é essa a proposta. É para isso que existem as leis penais. Então, se você for olhar esse segundo item aí, ele está dizendo mais ou menos é isso mesmo. Mais ou menos não, ele está dizendo exatamente isso. Então, do meu ponto de vista, está tudo correto. Toda unidade prisional tem a liberdade de decidir se deve ter uma biblioteca para uso de todas as categorias de presas, adequadamente provida de livros de lazer e de instrução. E os presos devem ser incentivados a fazer uso dela. Gente, o próprio primeiro item já acusa esse último item. Presta atenção. Olha aqui, as assistências. Olha, natureza reparadora, que é, né, a questão da ressocialização, moral, que é educação, espiritual, social, esportiva e de saúde. Como que eles vão ter uma natureza moral, espiritual, reparadora, sem ter no mínimo acesso a livros, né? Não conheço esse tema, né, de regras mínimas, mas por questão de lógica eu julgo que esse terceiro item está incorreto. Para mim, sim, toda unidade deve ter uma biblioteca, embora na prática também, infelizmente, não ocorra, nem na maioria delas. Então, para mim, a resposta correta é a 16, a letra D. 16, letra D. Vamos ver.
Exato, é exatamente essa a questão correta. 17. Os direitos fundamentais e sua evolução ao longo da história podem ser divididos em gerações ou dimensões. Assinale a alternativa incorreta. Alguns doutrinadores consideram a evolução da cibernética e de tecnologias tais como realidade virtual e a internet direitos de quinta geração ou dimensão. Correto. Você vai ver que as primeiras dimensões, a primeira dimensão e a primeira geração são aqueles direitos oriundos da burguesia, que queria liberdade, porque o Estado cobrava muito imposto. Então são os direitos liberais. O Estado falou assim, você quer liberdade? Então ok. Só que aí começou a haver muito abuso, né? E as empresas estavam pagando muito pouco, porque não existia a intervenção do Estado. Né? Aí com a Revolução Industrial Francesa, no final do século XIX, no começo do século XIX, houve várias revoluções e aí difundiram nos direitos de segunda dimensão, que são os direitos de igualdade, né? Esses direitos de igualdade foi o contrário que aconteceu na primeira geração, que o Estado ele interviu e garantiu alguns direitos para os trabalhadores, que eram muito escravizados naquela época, né? Ganhavam muito pouco e tal. Os direitos de terceira dimensão são direitos difusos, são direitos mais voltados para a coletividade no geral, não certos grupos ou pessoas individuais. É direito de meio ambiente, propriedade genética e etc. Letra B. Os direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão são da evolução da engenharia genética relacionados à manipulação do patrimônio genético, processo que pode colocar em risco a existência humana. Exato. Os direitos de quarta dimensão são esses de engenharia genética, manipulação do patrimônio genético, ou seja, embriões, etc. E tal. C. Os princípios da solidariedade ou fraternidade são características dos direitos de terceira geração. Ou seja, ou dimensão, sendo atribuídas às formações sociais que protegem os interesses de titularidade coletiva ou difusa, foi o que eu acabei de falar, não se destinando especificamente à proteção dos direitos individuais de um grupo ou de um determinado Estado, mostrando uma grande preocupação com as relações humanas, foi o que eu acabei de falar, direito do meio ambiente, essas coisas voltadas mais para uma forma bem geral, bem generalizada, não um certo grupo ou pessoas isoladas. Para mim também está correto. A alternativa 17 está pedindo a alternativa incorreta. Vamos lá. A Revolução Industrial foi o grande marco dos direitos de segunda geração, que se relacionam com as liberdades positivas, reais ou concretas, assegurando o princípio da igualdade material entre o ser humano. Exato. O direito de segunda geração foi no final da Revolução Industrial, que pediam ações afirmativas por parte do Estado, garantindo assim a igualdade material entre os seres humanos, né, que naquela época recebiam um salário baixo e trabalhavam muito, e foi quando o Estado interviu. Primeira geração ou dimensão está ligada às liberdades negativas clássicas, que enfatizam o princípio da liberdade, configurando os direitos civis e políticas. Surgiram nos finais do século XI e representavam a resposta do Estado liberal ao absolutista. Exato. Só que aqui o que eu entendi como erro aqui foi isso aqui, não foi o século XI. Foi no final do século XIX os direitos de primeira geração. E o segundo no começo, aliás, no final do século XVIII. E os direitos de segunda dimensão e geração no começo do século XIX. Então, para mim, a alternativa incorreta é a alternativa 17, como pede um enunciado 17, letra E. Vamos ver. Correto. A alternativa incorreta é realmente a letra E. Vamos lá. 18. Assinale a alternativa correta. Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, não faço a menor ideia, toda pessoa acusada de um delito, ou seja, um crime, tem direito, durante o processo, às seguintes garantias mínimas. A. O direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal. Não sei. B. A comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada.
deve ser obrigatoriamente bilíngue, inglês e língua oficial dos pais, no qual aconteceu o delito. Também não sei dizer. A concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa será de 30 dias corridos, a contar da publicação em órgão oficial. Bom, como disse, nunca estudei essa matéria, é uma informação que eu não posso dizer. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro do prazo máximo de 7 dias, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecendo anteriormente por lei, claro, ninguém pode ser julgado caso não haja uma lei anteriormente a pena a conduta da pessoa, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Olha, esse texto todo aqui, no meu ponto de vista, está correto. Entretanto, eu não posso afirmar se o prazo é realmente 7 dias, porque, como eu disse, eu nunca estudei essa matéria. O processo penal deve ser privado, de modo a preservar os interesses da justiça e da sociedade. Gente, existe processo penal privado? Sim, aqueles imprescindíveis à segurança da população ou do acusado, né? Exemplo, eu estou processando um preso que me desacatou via Facebook. Quando eu entrei com o processo, o juiz automaticamente determinou sigilo no processo sigiloso. Por quê? Por eu ser um agente do Estado, sofrer represálias por parte dos detentos, ele entendeu que isso colocaria a minha integridade física e moral em jogo e não seria interessante dar publicidade a esse ato. Nesse caso, sim, pode haver restrição à publicidade dos atos, só que isso não é a regra geral. Não deve ser privado. Em regra, ele é público. Em alguns casos, ele pode ser privado. O processo penal tem que ser público, com exceções, como eu acabei de dizer. Por quê? Para garantir a lisura e para que haja transparência do Estado em conduzir o processo contra uma determinada pessoa. Então, em regra, o processo penal deve ser público e não privado. Então, essa eu sei que está errada. Essa aqui eu não sei se o prazo é 7 dias. Essa eu também não sei se o prazo de defesa é de 30 dias. Eu ficaria entre a letra A e B. Vamos recapitular a letra A. O direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou do tribunal. Interessante. B. A comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada deve ser obrigatoriamente bilíngue, inglês e língua oficial do país no qual aconteceu o delito. Talvez faça sentido, mas vamos supor, na letra B, vamos supor que existe um espanhol que está sendo condenado em um tribunal internacional, só que o tribunal internacional, por ser a língua inglesa ser uma língua mundial, ele não vai entender nada em inglês, então talvez seja necessário uma pessoa ali para poder fazer essa condução na linguagem dele. Só que é o seguinte, a letra A ela diz o seguinte, que tem que ter uma assistência caso o acusado ele não compreenda a língua do juiz do tribunal. Então automaticamente é mesmo dizer que essa B que já acontece, só que de forma mais completa, sem criar algumas restrições, como aqui disse que tem que ser obrigatoriamente bilíngue. Quer dizer, na letra A, ninguém não diz que você tem que ser bilíngue, trilingue, quatrilíngue. Eu ficaria com a letra A, por questão de lógica. Como é que um espanhol vai para uma acusação num tribunal internacional e não tem direito nem de se defender, porque ele não entende a língua do tribunal e ele não vai conseguir defender caso ele não entenda. Então eu iria de letra A, 18, letra A. E é exatamente essa a resposta. 18, alternativa, letra A. Vamos lá, 19. O Congresso Nacional aprovou, por meio do decreto legislativo tal, o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativa à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Também é uma matéria que eu nunca estudei, mas vamos ver, de repente a gente consegue tirar por dedução. Os Estados partes, ou seja, aqueles que fazem parte desse protocolo, declaram que uma intervenção eficaz para prevenir
Uma ação, uma reação, uma ação novamente ou uma atitude. Uma intervenção? Não. Uma intervenção acho que não, porque existe até a soberania dos países e intervir significa tirar essa soberania dos países, então eu acredito que não. Ação? Sim, provavelmente, pode ser que sim. Reação? Acho que não, reação é agir duas vezes, né? Então não acho que seja o caso. Eu acho que é mais agir do que reagir. Atitude? Não, do meu ponto de vista muito simplista. Então, por questão de dedução, eu iria em ação, uma ação eficaz. Para prevenir e combater? Sobrou essas duas opções, letra B e letra D. Então, a gente está com as mesmas opções. E combater o tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, como diz aqui em cima. Exige por parte dos países de origem? Países de origem. Então, vamos continuar. De trânsito e de destino, uma abordagem global e internacional que inclua medidas ou ações. Bom, no meu ponto de vista, medidas. A gente já falou de ações, agora a gente precisa de medidas. Medidas é algo mais genérico. Do meu ponto de vista, falando que realmente não conheço a matéria, eu deduziria que seria medidas. Como eu afirmei no vídeo anterior, eu não sei a resposta, eu fiz um esquema aqui no meu celular que eu só consigo ver uma questão por vez. Então eu não sei a resposta. Eu estou também resolvendo junto com vocês, até para testar meus conhecimentos. Então eu apostaria aqui então, em medidas. Vamos ver. Sou propaganda de direitos fundamentais contra cidadãos na última opção. Que inclua medidas destinadas a prevenir esse tráfico, punir os traficantes e proteger as vítimas desse tráfico, designadamente protegendo os seus direitos fundamentais ou seus cidadãos. Cidadãos, entende-se por cidadão aquele que pode votar e ser votado. Fica um pouco restrito, né? Somente aqueles que têm nacionalidade em determinado país, que são considerados cidadãos e não têm seus direitos políticos suspensos. Do ponto de vista de direitos fundamentais, também ficaria mais completo. Então, eu arriscaria 19, letra B. Resposta correta é exatamente essa, 19, letra B. Vocês viram, gente, como algumas questões a gente pode acertar, mesmo sem ter conhecimento nenhuma de determinada matéria? Às vezes uma outra matéria que a gente estudou já acusa por questões de dedução mesmo, né? A resposta. Outras que eu acertei aí foi dedução também. As matérias fogem completamente do meu conteúdo programático, dos materiais que eu estudo para os concursos que eu almejo. Tá? Vamos lá, alternativa 20. Assinale a alternativa que não está, não está, de acordo com as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos. Mesma coisa, regras mínimas, Nações Unidas, preso. Instrumentos de coação. O que são instrumentos de coação? São aquelas ferramentas usadas para coagir, segurar a pessoa, deixá-la mais calma, mais tranquila, mais imóvel. Esses são instrumentos de coação. Lembrando que o uso do algema ele é regulamentado pela súmula vinculante número 11, né, a famosa PRF. Só deve ser usado em caso de P, perigo, R, resistência, F, fuga. Vamos lá, qual está errada? É o que interessa pra gente. A. Em caso de medida de precaução contra uma evasão durante uma transferência, os instrumentos de coação são permitidos desde que sejam retirados logo que o recluso compareça perante uma autoridade judicial ou administrativa. Perfeito. Acabou ali o motivo da coação. Você tira as ferramentas necessárias. Autoridade judicial ou administrativa. Judicial, o juiz. Administrativo, um diretor ou alguma outra autoridade da administração prisional. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força podem e precisam ser usados como aplicação de sanção em rebeliões. Gente, para mim matou a questão aqui de forma assim indiscutível. Pensa só, vocês já leram alguma vez o Código Penal, no direito constitucional ou qualquer outra matéria de direito, ou na lei de execução penal que regulamenta a matéria penal dentro das unidades prisionais para os presos? Alguma sanção
tendo como base o uso de algemas, correntes, ferros, coletes. Por exemplo, um preso cometeu uma falta grave, aí ele tem que ficar 15 horas algemado, 15 horas acorrentado, colete de força. Não, né, gente? Não existe esse tipo de sanção. Até porque é proibido, de acordo com a Constituição Federal, o uso de tratamentos cruéis, que no meu entendimento deixa bem claro que é praticamente isso que sugere a alternativa B. Então, para mim, não tem que dizer a alternativa incorreta que pede a questão é essa, mas vamos ver as próximas. É expressamente proibido o uso de correntes e ferros como instrumento de coação. Pois é, estou dizendo que o uso de correntes e ferros como instrumento de coação deve ser proibido. Exatamente, a gente usa aí às vezes a camisa de força para quem está correndo um risco mais grave, algema, etc. E tal. Correntes e ferro, não. Por ordem do diretor, depois de se terem esgotado todos os outros meios de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar prejuízo a si próprio ou a outros, ou de causar estragos materiais, nestes casos o diretor deve consultar o médico com urgência e apresentar relatório à autoridade administrativa superior. Claro. O preso está ali oferecendo risco a si, a outro, a unidade, a ordem pública. Aí você domina ele e para impedir um prejuízo maior, um estrago material, e depois o médico, o diretor vai entrar em contato com a equipe médica e pedir para ele dar um aval, fazer um relatório e relatar a essa autoridade administrativa superior para que sejam tomadas as devidas medidas. Para mim está correto. Autoriza-se o uso por razões médicas sob indicação do médico responsável. Como eu disse para vocês, eu não estudei essa matéria, mas tem coisa que é óbvia. Pensa só, um preso está lá quase morrendo, tentando suicidar, batendo na cabeça e sei lá o que e tal. Você pode pegar uma camisa de força e colocar nele, né? Devidamente regulamentado? Meu entendimento, sim. O cara está quase matando ali, cara. Então, algum tipo de coação ali até ele se acalmar, se medicar, é importante e é necessário. Tanto é que a gente vê isso muito comum isso nos centros de recuperação com pessoas de problemas psicológicos, problemas mentais, né? Então, sim, para mim a resposta correta, questão de lógica, é a alternativa B, 20, letra B. E é exatamente essa a resposta correta. Bom, eu vou dar um pause aqui, daqui a pouco a gente continua e vai continuando o material até a gente finalizar. Até mais.